Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do E aí, pode, doutora? Nós queremos agradecer à OAB Tatuapé por ter cedido o espaço, assim como a Justec. Muito obrigada por essa parceria. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente relevante. Nós vamos falar dos desafios da liderança em construir um ambiente de trabalho saudável. E para isso nós temos uma convidada especial. Hoje nós iremos convidar a Ters Pinheiro, minha mentora da vida. E durante alguns anos, né, nós nos distanciamos da vida e hoje ela está aqui para compartilhar conosco a sua experiência, a sua vivência na gestão de liderança, né? Em liderar pessoas. Ters, muito obrigada por ter comparecido aqui conosco, aceito o convite, muito obrigada mesmo. Eu senti a falta de você, de verdade. Foi a minha mentora, né, que me ensinou muita coisa aí no meu primeiro trabalho. Então, totalmente crua, né, com 17, 18 anos. E você me ensinou, me instruiu e algumas coisas que eu tenho, eu agradeço a você. Algumas coisas que você fez por mim também, eu te agradeço muito. Talvez você não lembre, mas eu lembro. Muito obrigada. Jaque, primeiro que honra estar aqui com vocês, porque eu acho que a principal responsabilidade, a alegria de um líder é viver momentos como esse. Então, quando você me convidou, eu falei... Nossa, eu não posso negar esse convite, porque é uma pessoa que me conhece há quase 20 anos, era uma garotinha. Eu também era, gente, uma garotinha. E encontrar você aqui, né, acompanho você nas redes sociais, porque eu acho que isso que é legal, né? A rede social não deixa a gente ficar longe e fala, gente, olha que graça essa doutorinha. É assim, desde quando era um bebê. Então, isso é uma satisfação imensa. E eu falo que o trabalho do líder, quando ele faz a diferença na vida da pessoa, ele deixa uma marca que às vezes você nem lembra, né? Você não lembra do que você, de fato, plantou ali, mas tinha uma semente, né? E essa semente, quando cresce... Germinou, reverbera, e ela vem aqui hoje com um convite tão especial. Então, tenho certeza que vai ser incrível. Já está sendo, né, Ters? E nós queremos hoje conversar com você o papel da liderança, né? Hoje você lidera um grupo de pessoas, atualmente. Nos conta um pouquinho como é a sua liderança atualmente nessa empresa que você está vivendo e como foi lá atrás em também ser liderada, né? A sua experiência, a sua visão. Tá. Eu acho que, como líder, a gente vai evoluindo ao longo da jornada. Então, eu já tive momentos que fui uma líder muito imatura, porque quando você é mais nova, a gente... E pensando há 20 anos atrás, 17 anos, eu fazia coisas que com certeza hoje eu não faço. Mas você também tinha um momento ali, e aqui, gente, eu até comentei com a Jaque, né, que eu tive boas experiências na vida, profissionalmente, em empresas que me formaram e acrescentaram muito para a minha vida. Então, é legal até trazer esse exemplo para quem não vive isso, falar, poxa, se eu estiver vivendo algo muito fora, eu preciso ligar um sinal de alerta de que isso não está certo e eu preciso procurar com quem eu posso resolver, com quem eu posso falar. Então, a gente vem num processo de amadurecimento. E como líder, eu sempre busquei aprendizados, cursos. Naquela época eu não falava em mentoria, mas eu sempre fui aquela pessoa do autoconhecimento, de fazer terapia, de buscar. Porque você não pode... Se já é difícil se entender, imagine você entender uma equipe, como eu já tive equipe com 40, 80, 100 pessoas, com expectativas diferentes, com vontades diferentes, com sonhos, e você tem uma meta para alcançar, você tem um resultado, você tem toda uma pressão acontecendo. Então, acho que a minha essência sempre foi olhar a pessoa de maneira individual. Então, mesmo que eu estivesse numa empresa que me pressione mais, ou numa empresa que me pressione menos, ou uma empresa que olha mais para as pessoas ou menos, a Tercília sempre foi uma pessoa que olha nos olhos, que se preocupa, que cria... Eu sempre fui até definida em algumas empresas de uma forma positiva e outras de uma forma negativa. Você é muito mãezona. E eu pensava assim, gente, que bom se sou uma mãezona, porque uma mãe boa, ela corrige, ela educa, ela fala pro filho o que tá certo, o que tá errado. Então eu nunca vi
como algo negativo ser uma mãezona. Não aquela mãe que mima, né? Que passa a mão na cabeça e fala, não, filho, você errou, mas você é meu filho, né? Tá tudo bem. Então, acho que eu sempre fui uma líder que trabalhou muito na base da confiança. Então, ao longo do podcast, eu vou trazer alguns exemplos para vocês bem legais. Perfeito. Então, a gente pode dizer que a sua gestão é de uma liderança humanizada, que tem um olhar voltado para os seus liderandos de forma empática, de forma muito humana. Sim, eu imagino que a minha equipe depois vai assistir esse vídeo, né? Então, gente, se não for isso, vocês deixem os comentários. Deixem os comentários. Por favor, não vamos deixar esse tipo de conversa crescer. Mas eu falo isso com muita tranquilidade, que assim, eu acho que como todo ser humano, eu não sou perfeita. Sim. Eu não acho que eu tô acima do bem e do mal. Mas eu sou uma pessoa muito justa. Então, tem duas coisas que eu prezo na minha liderança. Justiça e ser coerente entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, mesmo que eu já conheço, eu tenho na minha equipe atual hoje uma pessoa que eu já trabalho com ele há muitos anos, vai fazer quase 10 anos, assim como eu tenho uma pessoa que está há 2 anos. Eu jamais, por conhecer ele há mais tempo, eu vou gerar um benefício ou uma diferença em relação a outra pessoa. Então, assim, tem uma moça da minha equipe agora que ela está gestante. Poxa, quando a gente viu que a barriga dela já cresceu, já estava num nível, a gente foi lá e falou, olha, tá sendo tranquilo para você dirigir? Porque ela mora aqui na Zona Leste, então 2 horas até Alphaville. A hora que você precisar, conversa com a sua médica, traz a carta, a gente tá aqui para te apoiar. O RH também super compreende situações como essa. Então, muito bacana. Eu não faço, sabe, assim, ela é um problema dela. É um problema dela. Caso, né? Assim como o rapaz também, quando teve o bebê, foi um momento delicado, que ele e a família viveram várias coisas acontecendo na vida dele. Eu fiz questão de ir lá procurar a direção pra gente adaptar, que ele ficasse um período trabalhando 100% home office. Sim. Então não é porque era um homem que eu ia olhar e falar assim, mas é problema dele. O filho é da mãe. É o filho é da mãe, porque eu pensava na mulher que estava em casa. Sim. E eu me colocava muito no lugar de falar, poxa, eu passei por esse processo e eu sei o que é isso. E mesmo que eu não soubesse, eu tenho uma amiga, eu tenho uma mãe, eu tenho alguém. Sim. Então eu acho que aquela coisa de você ouvir e falar, se foi difícil pra mim, vai ter que ser difícil pra ela também. Nunca foi a minha linha de pensamento, porque eu acho que o que baseia a minha vida pra qualquer decisão que eu vou tomar é assim, eu tô aqui de passagem, nem sei quanto tempo eu vou estar aqui, né? Nem sei se esse é meu último encontro, se é meu último podcast, porque que garantias eu tenho? Então, todos os dias quando eu acordo, eu falo, o que eu posso ser na vida das pessoas para deixar mais leve? O que eu posso ser na vida das pessoas para que esse ambiente seja melhor? Então, eu vou pro meu trabalho, tem dias que você não tá bem, você tá mais quieta, você tá mais introspectiva, mas eu jamais sento no meu trabalho pensando em tocar um terror, né? Fazer da vida de alguém um sofrimento, mas também se tiver que falar algo de uma maneira muito direta, muito reta e muito consistente, eu vou falar. E, na maioria das vezes, eu não tenho históricos assim, do tipo, a Tercília foi injusta, a Tercília cometeu isso. Muito mais assim, cara, doeu o que ela me falou, mas... Foi necessário. Era necessário, sim. Mas tinha dados e fatos. Porque eu também não gosto daquela conversa, gente, sabe? Líder, que chega assim... eu tô pensando, eu sinto, eu acho, eu imagino, eu vi que você entrou aqui, não falou bom dia, você não tá legal... Menos, né, gente? Não, ser mais profissionais, eu né? venho eu venho da gestão de RH. E eu sempre tive isso comigo. Eu trabalho com fatos e dados. Me traga fatos e dados e a gente vai sentar, conversar e analisar. Sem fatos e dados, achismo, eu deduzo. Não tenho tempo para isso. Eu já sou até um pouco mais extremista. Não tenho tempo para isso. Agora, se nós tivermos evidências, aí sim, a gente vai discutir, a gente vai traçar plano de ação. Aí sim a gente vai buscar resolver essa problemática, porque aí de fato existe um problema. Exato. Agora, se você acha, se você deduz, se você entende que... Opa, peraí. Então vá produzir documentos, vai produzir evidências e a gente senta pra conversar. E é dos dois lados, né? Porque às vezes a gente também pode olhar para o nosso líder, para alguém da empresa e falar, nossa, ele passou, nossa. Às vezes a pessoa passou preocupada com algo, ela nem tá lembrando que você existe, você tá lá criando coisas na cabeça. Não olhou pra mim, não falou, não falou comigo, bom dia. Então, assim, é muito importante a gente não misturar as coisas, porque às vezes a impressão, a percepção vai causar o líder trazer um feedback totalmente errôneo, né? Pela falta de percepção, de entender que aquele dia aconteceu, a pessoa deixou um filho doente em casa, recebeu a notícia de algo que está acontecendo com a família. Então, isso que a Jaque fala, assim, de
ser uma pessoa de escuta, desse cuidado. Aquela época que a gente trabalhou juntos, era uma equipe grande, uma equipe mista, tinha desde pessoas mais jovens a pessoas mais velhas do que eu. Sim. E para administrar tudo aquilo, eu tinha que ter pulso. Porque se eu não tivesse, a própria equipe ia falar assim, gente, mas quem é essa menina? Né? Exato. Quem é essa menina? O que ela sabe? Então, acho que ter essa consistência da pessoa enxergar confiança em você, né? Sem favoritismo, sem pessoalidades. Então, acho que o papel do líder é ser responsável naquilo que ele está executando. Sim, e eu acredito que ainda assim, é olhar com cuidado, né? Para os seus liderandos, quem está abaixo, né? Porque, justamente, eu queria que você nos trouxesse, na sua visão, o que causa, quais são as maiores causas, talvez, de um adoecimento mental dentro do ambiente de trabalho? Você ali, como lidera, né? Tem uma gestão de pessoas abaixo de você, passou por diversas empresas, desde telemarketing até hoje, atualmente, né? Tá em uma empresa, banco, né? Isso. Tá em um banco. Então, me conta um pouquinho o que você acha que pode causar esse adoecimento. Porque quando nós falamos assim, em telemarketing, é uma pressão muito grande, né? Sim. É uma das causadoras, uma das maiores causadoras. E talvez hoje, talvez no banco, onde você esteja. Conta um pouquinho. Eu vou trazer um exemplo desse mundo de cobrança, que eu já estive do outro lado, Sim. né? Que era telemarketing, recuperação de crédito, empresas com esse foco. Qual o principal motivo das pessoas adoecerem, né? Pressão por resultados. Sim. E aí, de novo, o CNPJ, ele é algo frio, estático. Sim. Ele não é uma pessoa, né? Sim. Que as pessoas falam, porque essa empresa, porque essa empresa. A figura da empresa acaba sendo quem representa ela. Tanto As é que pessoas. eu sou a imagem da minha empresa e eu represento a minha empresa dentro e fora dela. Se eu vir aqui falar uma baboseira, um vídeo viraliza, vão pesquisar e falar quem é essa mulher, onde essa louca trabalha, Sim. e vão lá na empresa falar, Sim. socorro, vocês têm uma pessoa assim, não é verdade? Nunca mais quero esse banco, nunca mais quero esse cartão. Sim. Então, ter essa responsabilidade em mente é super importante. Então, quando eu paro para pensar em empresas que eu vi coisas muito extremas acontecendo, na maioria das vezes, eu não posso generalizar, era um líder despreparado, que está numa posição despreparado, que ele pega aquela informação, ele tem aquela meta no mês, ao invés de ir atrás de dados e fatos, estratégias, trazer o que está acontecendo no dia a dia, ele pega do jeito que ele recebe, joga em cima da equipe. E o líder, quanto mais despreparado, quanto mais baixo o nível de consciência, mais ele vai buscar alguém para Cristo. Então, ele vai procurar aquela pessoa, geralmente, mais amedrontada, aquela pessoa mais tímida, aquela pessoa que ele vê que pode pisar e ela vai ficar ali aguentando. Só que tudo que você vai guardando, Sim, uma hora você explode, né? Sim. Então, assim, líderes despreparados geram doenças. E isso é fato. E eu já vi isso acontecer em muitos lugares. Então, o que eu oriento, principalmente para quem estiver acompanhando a gente aqui, sejam empresas de telemarketing, sejam bancos, eu falo que toda empresa séria, exceto se a pessoa estiver trabalhando em uma empresa familiar, no fundo de uma casa, uma coisa assim, que foge das regras do compliance, de algo estruturado, mas se você estiver trabalhando numa empresa séria, não deixem de procurar um RH, um superior, porque eu nunca vi, como eu disse no início, uma reunião de diretoria, de CEO, falar, desce lá agora, chicoteia todo mundo, pega esse pessoal, quero todo mundo doente, quero todo mundo pirando. Exato, eu sim. nunca vi isso acontecer. Então, o líder, se ele não tem esse preparo, não tem esse filtro, e aí, qual é a responsabilidade das empresas também? Pesquisa de clima, Sim. documentação das informações. Então, eu não posso simplesmente pressionar uma pessoa, massacrar, falar que ela não é boa, não apresentar um feedback, não apresentar, inclusive no banco que eu trabalho, vamos supor que eu tenha dificuldade com alguém. Eu tenho que procurar a nossa BP, dividir o que está acontecendo. Ela vai ouvir também o colaborador, vai entender o que está acontecendo, vai trazer um feedback para mim. E ela não vai contar o que ele disse, mas se ela Sim. entendeu ali que tem algo comigo, algo com o coordenador, algo externo acontecendo, ela vai com muito cuidado. Olha, vamos focar em trabalhar esse ponto aqui também? Então, às vezes, uma coisa que é um problema Sim. acaba resolvendo algo. Sim. Porque tem comunicação. Exatamente. E assim, o mais legal é o quê? Quando a empresa, ela tem esse olhar clínico para o trabalhador, né? E aí você gera um ambiente de trabalho saudável, Exato. né? E o que nós estávamos conversando também, né, fora aqui dos bastidores, a empresa, às vezes é até uma empresa boa, uma empresa maravilhosa, mas é isso.
o coordenador, ele talvez não está no bom dia e eu quero massacrar ele. Ou eu não gosto do trabalho dele. E a empresa nem sabe o que está acontecendo. Porque aquele coordenador, aquele superior, ele toma para si a titularidade de dono da empresa. Sim. E quer figurar como eu posso, eu mando, eu vou fazer o que eu quiser com você. Né? E às vezes a empresa nem sabe o que está acontecendo, Sim, que é a parte mais triste. Quando ela sabe, já chegou numa instância que a coisa cresceu tanto, por isso que é importante que a pessoa levante a mão antes, para que ela não fique ali sufocada, sofrendo, acuada, né? Que ela busque ajuda, né? Principalmente hoje, os convênios médicos têm acesso à terapia. Sim. Então que ela possa, por exemplo, dividir com o psicólogo, se ela tá... Porque às vezes o medo paralisa. A pessoa tá sentindo tanto medo e a pessoa diz, ai, mas eu vou perder o emprego, ai, mas eu vou ser mandada embora. Não! Às vezes você vai ajudar a empresa a descobrir que tem algo acontecendo errado. E eu falo sempre assim, o que é errado tá errado, gente. O que tá errado a gente tem que levantar a mão e falar. Sim, a gente conversou no episódio anterior com a Juliana e a gente falou um pouquinho exatamente sobre esse contexto. Do medo que as pessoas têm, do receio que as pessoas têm de pedir ajuda, de demonstrar que existe uma problemática ali. E que muitas das vezes o time de diretoria sequer tem noção dessa problemática. Para eles não é um problema, porque não chegou até lá. Né? E a gente entende com a sua fala, e eu tenho também essa percepção de que nós temos muitos líderes despreparados. A pessoa, às vezes, ele é um excelente profissional, ele é um ótimo analista, mas quando eu levo ele para o time, para a liderança, ele não está preparado para liderar. E aí esse despreparo traz todo esse contexto que você acabou de narrar pra gente. Então, pessoas despreparadas acabam trazendo problemas e adoecendo pessoas. Exato, porque ele não sabe como fazer, ele não está preparado. Ele recebe uma notícia, ele é o filtro, ele precisa saber replicar isso. Sim. E muitas das vezes ele não sabe, então ele vai e despeja em alguém. E aí é o que você trouxe, às vezes é a pessoa que é um perfil mais introspectivo e o corpo fala. Sim. Se ele não abrir a boca para externar o que ele está sentindo, o corpo dele vai adoecer de alguma forma, seja doenças, às vezes, algumas vezes físicas, né, que vai trazer alguns transtornos. Sim. De repente você vê a pessoa lá com a pele toda descamando por conta do estresse. Outras vezes ela é muito silenciosa, mas traz uma ansiedade, ela tá tendo uma crise de ansiedade, você está do lado e não sabe, não percebe. Não tá enxergando. Não tá enxergando. A pessoa, né? Exato, porque você não olha o ser humano, né? Você não olha pro outro com esse olhar empático. Eu lembro que quando estava à frente da gestão, eu sempre disse para todos que estavam conosco ali no time, e sempre que tive a oportunidade de falar para o público aberto, eu sempre trouxe essa fala. Ninguém vai estar 100% todos os dias. E não existe a fala, problema de casa fica da porta para fora da empresa. Não existe isso. Você é um ser humano único e esse problema vai vir contigo. Você vai estar aqui dentro, o seu filho está no hospital. Você vai falar, não, estou no ambiente de trabalho e esquece, o problema de casa para fora, da porta da empresa para fora. Não tem como. Como que você não vai lembrar que seu filho está internado, está no hospital, precisa de ajuda? Sim, jamais. Sim. E aí eu sempre trouxe para eles a seguinte fala, tá difícil, peça ajuda. E tá tudo bem se hoje, com essa problemática, o seu melhor for entregar 30% do seu rendimento. Tá tudo bem. Nem todo dia eu vou estar disposta e preparada para entregar o meu máximo, 100%. Se dentro desse dia o meu máximo for 30% e eu fizer com maestria, eu entreguei meu 100%. Porque meu máximo era 30%, se eu fiz os 30%, eu entreguei 100%. E tá tudo bem. E aí quem tá do lado tem que entender, tem que ter esse olhar empático. Opa, por que ela tá entregando só 30%, né, trazendo a métrica, né? Pensando dessa forma. Por que a Jaque só entregou 30% hoje? O que tá acontecendo? Né? O problema dela é externo, mas talvez importe, talvez eu possa ajudá-la. Que foi o que você trouxe. Seu funcionário tinha uma problemática com a esposa, com o filho recém-nascido. Você tinha que ter um olhar empático para ele entender que ele não ia conseguir performar 100% se você não viesse intervir de alguma forma. Sim. A sua colaboradora está gestante, tem que fazer um trajeto de 2 horas, um percurso que vai ser cansativo, vai ser exaustivo. Como que ela vai chegar na empresa sorrindo? Bom dia, gente, peguei um trânsito, tô aqui apertada, querendo fazer... Chega correndo, indo pro banheiro, não te cumprimentou. Sim. Coitada, ficou 2 horas no trânsito. Sim. E aí ninguém tem esse olhar empático com ela. E aí, nossa, ela passou por mim e não me cumprimentou. Nossa, Jaque, você... já tá acontecendo alguma coisa. Já tá o ambiente tá estranho. Será que eu vou ser mandada embora? O ambiente tá estranho. Aí começa já a rádio peão. Exato, né? já começa. Mas, Terza, eu falo isso porque, assim, a última empresa que eu trabalhei como CLT foi basicamente isso. Tipo, parecia que você sentiu o clima meio estranho, sabe? Eu, assim, na visão de trabalhadora, eu tinha medo, às vezes, de levantar e ir ao banheiro. Tipo, do que... Ai, nossa, tá levantando demais. Tá indo... Porque era um ambiente assim, ó.
estático. Ninguém respira. Ninguém respira. Era literalmente assim, ninguém respira. Entendeu? Eu não sei se eu posso falar que o senhor falava assim, vai, vamos trabalhar, que final de ano eu quero trocar de carro. E era só carrão. Eu falei, Deus, como que eu faço? Não aguento mais. Eu ajudei ele a trocar de carro. Quero abrir minha empresa e eu trocar o carro. Eu falava, Como que eu faço pra eu comprar o meu carro? Mas é porque era empresa pequena, entendeu? Então não tinha esse olhar de visão, de cuidado com o trabalhador. Tipo assim, pode levantar, pode ir no banheiro, tá tudo bem. Às vezes eu ficava assim, apertada, que medo. Jaque, uma outra coisa que eu acho bacana, assim, eu sei que você fala que eu te acompanho, né? Eu sei que você fala com o público que passa uns perrengues, assim, pelos vídeos. Eu vejo que você tá sempre tratando um BO. E aí, algo que eu gostaria de deixar também aqui como mensagem é que, assim, as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Sim. Eu sou uma pessoa que eu nasci na periferia, eu estudei em escola pública, eu venho de uma realidade super difícil, mas eu nunca deixei essa realidade me definir. Sim. Então eu falava, não é esse tipo de empresa que eu quero trabalhar, não é esse tipo de chefe que eu quero ter, não é esse, eu quero trabalhar num lugar sério, eu quero trabalhar num lugar bom, eu quero... Então eu nunca fiquei no lugar da coitada, eu nunca aceitei a cadeira da vítima. Uhum. Sabe aquela cadeira que tipo, ai, a vida foi ingrata, ai, a vida foi injusta, ai, o meu chefe... Ai, o meu chefe me humilhou, Sim. meu filho se me humilhou, eu vou levantar aqui e vou te mostrar quem eu sou, porque de onde eu venho a gente resolve no mundo. Exatamente. Então eu nunca afinei assim para as pessoas. Então eu acho que a postura, ela é super importante, porque mesmo no início da carreira, na empresa que a gente trabalhou, tinha um dos gestores que eu mais tive problema, era de lá. Esse cara, ele implicava com horário. Né? E eu nunca fui uma pessoa, tipo, se eu não tenho uma reunião ali naquele horário, 9 horas, eu nunca fui encanada pra chegar, porque eu também nunca fui apressada pra ir embora. Exato. Então, assim, sou eu. não... Essa sou eu, né? Essa sou eu. Me define. Essa me define. Então... e ele tinha uma loucura com horário. Aí eu chegava... Eu não sei se você trabalhou na Barra Funda ou foi na Paulista, nossa época. Você foi pro prédio da Barra Funda? Foi pro prédio da Barra Funda. Aí não tinha o andar que a gente ficava? Aí ele ficava... Não fala o nome, pelo amor de Deus. Eu nem lembro. Não fala, não lembro, que bom. Aí ele ficava cruzado assim, esperando eu chegar no corredor. Aí ele, muito bem, muito bem. Aí eu, nada moleca na época, combinei com o time que quando ele começasse a bater palma pra mim, o time batesse palma, terço. Foi, era. Aí o que aconteceu? Eu cheguei atrasada, olha que líder moleca. Cheguei atrasada, ele lá batendo palma, aí eu olhei pro pessoal, todo mundo levantou e começou a gritar terço. Aí ele achando que ia ficar mal, eu olhei com aquela cara pra ele do tipo assim, querido, você acha que vai me abalar? Ele nunca mais me bateu palma quando eu cheguei atrasada. Então, assim, era um absurdo, eu tava errada, mas nem numa situação como essa, eu deixava um líder me expor diante de uma equipe de 40 pessoas, que ele podia vir falar só comigo. Sim. Ele não precisava fazer aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas também precisam aprender a se posicionar. Sim. Né? Assim, existem leis, existem regras, existem procedimentos. Ah, mas eu tô numa empresa que é o fim dos tempos, que aqui nada funciona, ninguém respeita. Gente, é esse o lugar que você acha que vale a pena ficar 2, 3, 4, 5 anos? É esse o lugar que você acha que vale a pena construir uma carreira? Então, independente aí, sei que a pessoa tem os direitos dela, pode procurar, e os advogados estão aí para isso, mas eu acho que também não dá para querer responder e vir aqui para você e jogar tudo em cima do advogado. Sim. Porque aí você deve ter aquele cliente que vira carteira já, né? Toda empresa, ele tem um problema. Um processo para abrir. Não, e assim, tem cliente que acha que no pequeno detalhe, não, eu já quero processar a empresa, é dano moral, é isso, já vem com tudo pronto. Eu falo, calma, segura a emoção, segura aí. Né? Porque assim, eu também filtro na hora de ter o meu cliente. É como você falou. O cliente, aqui é uma empresa, né? E nós não pegamos qualquer cliente. Quando eu vejo que aquele cliente já tem uma problemática demais, eu falo, olha, desculpa, mas a sua ação não dá. Em suma maioria, eles vêm só com danos morais. Eu quero danos morais porque eu fui assediado, porque isso... Não tem mais nenhuma outra causa. A empresa, a gente avalia. Tá, o que você tem de prova? Consistente. De provas, elementos. É claro que traz, a gente avalia. É uma coisa que fala, não, você poderia ter resolvido lá. Você tá cavando isso daqui para se beneficiar lá na frente? Desculpa, eu não sou o advogado qualificado para te atender. Ou às vezes saiu da empresa brigado e... Não, calma, não é bem assim, né? Sim, porque assim, do mesmo jeito que você tem a sua liberdade de permanecer na empresa, a empresa tem a liberdade de permanecer com você nos quadros. Exato. Entendeu? Exato. Então, assim, é o que nós também, inclusive, falamos no episódio anterior com a Juliana.
que o que foi? O trabalhador, de fato, ele não tem que aceitar tudo. Se ele tá vendo que o ambiente de trabalho tá um ambiente nocivo, tá tendo muita pressão, ele tá sendo tratado com rigor excessivo, ou está sendo exposto igual você foi, que o supervisor bateu palma, porque é uma exposição que chega a ser ridícula, né? Então, assim, se tem esse tipo de exposição, olha, tenho minha família, tenho meu filho, eu preciso do meu salário. Só que eu não sou obrigado a continuar aturando. É isso, o trabalhador ele precisa se posicionar, na sua grande maioria. Sim. Né? Porque nós sabemos que tem empresas que, de fato, tratam o trabalhador como se fosse um lixo. Mas a empresa tem que entender o seguinte, é ele que garante o meu retorno financeiro. Se a empresa não entende isso e não cuida desse trabalhador, ela vai para pior. Sim. Não, e com certeza, porque além de ter uma recorrência de processos, o custo, não adianta, as empresas olham para isso, gente, porque questões trabalhistas custam muito nas linhas de orçamento. Então, quando uma empresa não olha para isso e ignora, por exemplo, um fator como esse, o que a pessoa faz? Ela vai sair, vai abrir uma ação, isso vai crescendo e chega uma hora que não tem equilíbrio. Por exemplo, até recomendo para as pessoas, antes de entrar em uma empresa, entrem lá na Glassdoor, que é um ranking que você consegue acompanhar. Você entra lá, a nota da empresa é 2, acho que o máximo é 5. Aí tá escrito gestão tóxica, lugar insuportável, enlouquecedor, adoeci, tô doente aqui. Gente, você vai para um lugar desse? Não. Desculpa. Você vai procurar um amigo para conversar, você vai perguntar para o seu amigo como é o ambiente, como é a liderança, porque a liderança diz muito do que é a empresa. Sim. A liderança acaba sendo o termômetro de ambiente. O banco que eu trabalho hoje atualmente, por que o clima é leve, a gente tem pressão, a gente tem estresse, a gente tem problema, a gente tem pressão por resultados, mas não é algo que as pessoas adoecem a ponto de ficar. Porque a liderança é uma liderança sênior, é uma liderança equilibrada, é uma empresa que tem muitas práticas de desenvolvimento, de treinamento, de conversas. A gente tem um espaço de troca. Então, se eu tenho uma dificuldade, eu tenho a quem procurar e falar da minha dificuldade. Eu não vou ser banida por conta disso, ou vou ser colocada na parede porque eu pedi ajuda. Por exemplo, nessa empresa, quando eu entrei, olha que interessante essa história para vocês verem como tem empresas boas. Que são as pessoas generalizam, né? Todo homem é ruim, toda empresa é ruim, né? Então, assim, não é bem assim. Não é bem assim, não é. Não é. Quando eu entrei, foi logo ali pós-pandemia. Eu entrei antes da pandemia, teve a pandemia, passei por umas questões bem sérias ali no período de pandemia. Era um pouquinho antes, no pós, desencadeou uma depressão super séria. E eu estava trabalhando nessa época num processo de ser promovida para gerente, porque eu entrei nessa empresa como especialista, aí fui para coordenação e hoje eu sou gerente. E na época eu estava mandando super bem, só que dentro eu estava acabada, né, por essas questões. Aí um dia eu dividi com o meu diretor. Ele notou que eu estava estranha num vídeo, olha para você ver o nível de sensibilidade. Sim. Perguntou se estava tudo bem. E eu falei para ele que eu estava 2 dias sem dormir, que eu tinha trocado uma medicação, né, estava fazendo tratamento psiquiátrico e eu estava muito mal. Aí ele falou, Ters, então assim, por favor, vamos encerrar essa chamada agora. Eu quero que você vá dormir. Quero que quando você acordar, você me mande uma mensagem. Posso dividir com o RH o que está acontecendo com você? Tem alguma coisa que você precisa? O plano atende tudo que você precisa? E aquilo foi tão especial para mim, assim, foi tão marcante, porque era um momento difícil. E aí eu tava seguindo bem do trabalho, mas comigo eu não tava bem. Sim. Aí o tempo foi passando, fui melhorando, mas bem um dia, mal outro, bem um dia, mas eu sou uma pessoa que seguro bem o BO. Então, assim, pra empresa eu fazia cara de tava tudo bem, mas dentro eu tava destruída. Só que quando eu falei, ele ficou sabendo o que estava acontecendo. E aí eu acho que passou uns 6, 7 meses, era época de promoção, e eu como coordenadora, juro por Deus, assim, eu falava, cara, não faz nem sentido, imagina. Eu tive que me ausentar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente, ele me ligou no dia da minha promoção. Nossa, até me emociono de lembrar disso, assim. Eu lembro que era época de pandemia, e ele falou assim, Ters, a vida, ela é um filme, ela não é uma foto. E você está sendo promovida pelo que você é, pela sua história, por todas as suas entregas, por tudo que eu acredito, que a empresa acredita em você. Não é por um fato isolado da sua vida que eu vou anular todo esse filme. E aquilo para mim, assim, foi tão energizante. Porque tem empresas que, sei lá, seria capaz de demitir uma líder que fala que está fazendo um tratamento psiquiátrico.
Sim, porque vai falar, é um problema. Ela é empresa, problemática. é um problema Nossa, ela é dentro da empresa. doente, né? Sim. Se a gente vê hoje piadinhas, de modo geral, quando uma pessoa fala que tá fazendo uma terapia, ela é louca. Né? Fazendo terapia? Na não sou sua louca? grande maioria, os Falar o quê? trabalhadores não procuram uma ajuda justamente por esse Por medo. medo de falar, né? E aí, dos dois lados, a gente tem um líder despreparado para olhar aquela pessoa como doente, e do outro lado, o trabalhador, a pessoa ali, com medo de falar que ela tá passando por um processo. Sendo que deveria ser visto como algo positivo. A pessoa buscou ajuda, Tá a pessoa buscando quer ajuda, sair ela daqui, quer melhorar. a pessoa Sim. quer andar pra frente, né? Sim. E aí, finalizando, e aí o que o coordenador te disse? Porque eu gostei da história. Que não seria o fato isolado e ocorreu a promoção. Não, foi e aí eu fui promovida. promovida. E aí o diretor da empresa, né? É muito- E aí eu fui promovida para gerente, né? Então isso foi em 2022. Pandemia foi 19, 20. 19 e 20. 2020 mais ou menos. Então foi um fato muito marcante para mim. E o que eu quero dizer é que empresas sérias existem, Sim. né? E que acreditam na pessoa, independente das circunstâncias que vão acontecendo ali Sim. ao longo do caminho. E com toda a sua fala, a sua narrativa, você me trouxe um gatilho muito importante. Por quê? Muitas das vezes, a gente retomando um pouquinho, a gente vai procurar sobre a empresa, né? Ah, vou ser contratada pela empresa X. E aí você vai procurar saber sobre essa empresa, vai estudar, né? Geralmente a gente faz isso, eu recomendo que façam. Sim, gente, né? saibam E sobre a aí empresa. Você descobre que, não é aquele mar de rosas, não é esse mundo ideal que você acabou de trazer pra gente, mas dá pra encarar. E aí a gente entra com a perspectiva de vou trazer a mudança para esse ambiente, porque eu também posso me posicionar e mudar a visão desse ambiente, né? Não vai ser sempre ruim. Dá pra gente reverter, tem como mudar tudo isso. Mas, muitas das vezes, a gente encontra desafios no meio dessas mudanças. E aí, como a gente estava compartilhando antes de entrarmos ao vivo, eu posso compartilhar uma experiência minha sobre tudo isso. Eu, mulher, jovem, numa cadeira de liderança significativa dentro da gestão de um RH, de uma empresa que a gente vai falar que tem no mínimo 800 colaboradores. Então, são muitas vidas que englobam tudo isso, e eu sempre me posicionei, assim como você trouxe a fala, exatamente isso. Eu vim da periferia também, estudei em escola pública também, e sei me posicionar. Você vai falar, mas você também vai ouvir. Não vai fazer o que quer. E cansei de dizer, enquanto eu estiver aqui, não faço. Porque me mande embora. Porque o que é certo é certo. exatamente. Porque chegavam lá, simplesmente, eu vou dispensar fulano. Tá, você vai dispensar fulano por quê? Quais são os fatos? Cadê o relatório? Por que você tá? Eu quero entender. Qual o motivo desse desligamento? Eu quero entender, né? Porque eu não gosto do jeito que ela me olha. Eu ouvi isso de um diretor. Eu não gosto do jeito que ela me olha. Eu falei, tá. O fato de você não gostar do jeito que ela te olha quer dizer que tudo que ela entrega vai invalidar. É invalidado. Vai invalidar. Está sendo invalidado agora. Então, tudo que o profissional entrega de resultados, porque ele tá aqui não para sorrir para você, para te olhar com um olhar de coraçõezinhos apaixonado. Ele tá aqui para fazer o trabalho dele. Quais são os resultados? Então tudo bem. Então, volta, né? Rebobina a fita, porque eu não vou fazer. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E cansei de ouvir. Mas você é a menininha do RH. Com 29 anos, quem vai... Eu falava, mas enquanto eu estiver aqui, é assim. É assim que a menina vai tocar. É assim que vai ser, a menina vai fazer. Porque você tem que pensar num todo, no bem-estar de todos. Mas, infelizmente, uma andorinha só também não vai fazer verão. Então, quando você chama essa responsabilidade pra si, que é a questão do se posicionar. Eu me posiciono, eu chamo uma responsabilidade pra mim, mas se eu também não tiver com quem compartilhar, com quem dividir esse peso, essa responsabilidade, você também adoece. E aí a gente pensa muito assim, como que a liderança adoece a sua equipe. Mas, muitas das vezes, o líder também adoece. Sim. Né? Na sua grande maioria, ele tá né? cuidando daquele time inteiro e ninguém tá olhando para ele. Ele também está adoecendo. Então, que bom que existem CEOs, uma diretoria, pessoas que estão acima, que têm esse olhar empático, como o seu diretor teve, de olhar para você e falar, opa, peraí, a minha base, quem cuida da minha equipe, tá precisando de cuidado. Sim. Então, eu preciso cuidar dessa pessoa, eu preciso ter esse olhar empático Foi também. muito empático, exatamente. Porque senão... todo mundo tem um líder, né, gente? Sim, Então, assim... o líder tem o líder, tem o líder. Então é uma cadeia, né? Sim. Tipo, E bom assim, né? Porque ele teve essa empatia de te ver por um vídeo e falar, não, ela não tá bem. Ela não tá bem? Sim. Ela Então, não na tá sua bem. perspectiva, Terce, o que você entende que... quais são os fatores que você entende que, de fato,
causam o adoecimento mental e quais, em contrapartida, quais são os fatores que faz com que esse ambiente seja um ambiente agradável, um ambiente gostoso de estar. Você vivenciou os dois lados, as duas formas de trabalhar e pode trazer como exemplo essas duas empresas, essas duas visões pra gente poder entender quais são os benefícios e o que traz de ônus aí essa ausência, às vezes, de uma gestão preparada, enfim. Eu acho que separando, né? Eu acho que o lado negativo, se é cultural na empresa, acaba reverberando, Sim. Né? E aí, quanto mais despreparado o líder, pensa que liderança são níveis de consciência. Então, quando eu estou em 20 anos e sou líder, é diferente da Tercília hoje com 37. Sim. Então, imaturidades que eu tinha no passado, eu não tenho hoje. Por quê? Essa Tercília foi sendo trabalhada, lapidada, desenvolvendo novas habilidades, aprendendo a lidar com novos desafios, aumentando o repertório. Então, muita coisa mudou ao longo do tempo. Então, acho que, de um lado, imaturidade seria o fator número 1, porque é a pessoa na cadeira errada, a pessoa que não sabe como lidar. E aí, quando eu não sei como lidar, o que eu sinto? Medo. Se eu sinto medo, eu quero fugir. Se eu quero fugir, eu vou reagir. Então, tudo eu vou reagir, tudo eu vou ter uma ação de impacto. Eu não vou ter preocupação com que aquilo vai reverberar. Então, acho que esse é o pilar, se eu fosse resumir assim em 30 segundos. Do outro lado, eu acho que os benefícios, né? Uma empresa que investe em autoconhecimento, em uma liderança preparada. Eu não vou promover a Jaqueline porque eu gosto da Jaqueline porque ela tem 10 anos de empresa. A Jaqueline também quer. Porque muita empresa coloca na cabeça que a Jaqueline tem que ser a Jaqueline, só que nunca sentou para entender que talvez a Jaqueline, o que ela gostaria de ser especialista naquele assunto. Sim. Eu já conversei com pessoas incríveis e falou, Terça, a liderança não é para mim, assim, eu quero ser muito boa. E hoje as empresas, né, carreira Y permite que você consiga se desenvolver um grande especialista e chega num nível top, de igual para igual com o diretor, por exemplo. Então, acho que entender a pessoa. Do outro lado, não deixar a responsabilidade só na empresa, porque ao mesmo tempo que as empresas que eu passei investiram muito em mim, eu sempre investi muito em conhecimento. Então, eu fui fazer MBA, cursos de autoconhecimento, uma busca por me cuidar, por me tratar. Porque se eu faço por mim, eu mudo aqui dentro. E quando eu mudo aqui dentro, para fora sai diferente. Sim. Então, nunca é sobre o outro. Né? Não é sobre, vou mudar a minha equipe, vou mandar embora, vou fazer. Mas é como eu, Tercília, evoluo como ser humano e começo a ter uma percepção diferente das coisas. Em vários aspectos. Eu já fui uma pessoa extremamente explosiva, extremamente nervosa, extremamente irritada, extremamente agressiva na maneira de falar, de me portar, de me colocar. E tudo tem um como. E o tempo foi evoluindo e foi desenvolvendo esse como. Hoje, dependendo da situação, eu olho... falo, não é o momento de responder agora. Eu prefiro responder depois de 1 hora, depois de 2 horas. Eu prefiro falar com a pessoa no dia seguinte, porque tudo aquilo já diluiu dentro de mim. Quando a gente bota pra fora, na hora, o problema não é o que entra, é o que sai. Então, assim, a hora que você não tem essa medida, você adoece, não só as pessoas, porque você já tá adoecido. Você tá adoecido. Então, você só reverbera. Exatamente. E, Ter, assim, hoje você trabalha numa empresa de ponta, numa ótima empresa, né, que tem esse olhar... O famoso CLT Premium. Exatamente. Eu sou CLT Premium. Atualmente, nós estamos, né, as leis trabalhistas estão mudando e algumas empresas estão implantando a NR1. Como tá hoje na sua empresa? Houve essa implantação? Porque pelo que você está me dizendo, a empresa, ela já tem esse olhado. Já vive, né? Ela já vive esse olhado, esse cuidado. E assim, a maioria das empresas, elas precisam ter essa implantação justamente para mitigar. Por quê? Na Justiça do Trabalho, a demanda está tão grande com relação a adoecimento mental dentro do trabalho, que por isso que essa NR veio para que force as empresas, na sua grande maioria, ter este olhar crítico com o trabalhador. Porque assim, muitas das vezes ele já está adoecido, né? Sim. E infelizmente a empresa não tem esse cuidado, ela dá mais trabalho, ela cuida do trabalhador de forma mais ríspida. Eu digo isso porque eu tive o caso de uma cliente, olha que loucura, né? Ela já tinha um problema, né, psicológico, fez tratamento, o problema ficou estabilizado, e aí ela entrou numa empresa para trabalhar. Só que quando ela entrou nessa empresa para trabalhar, era tanto excesso, era tanta forma ilícita que essa empresa fazia, né, que agravou a doença mental dela. E hoje na Justiça do Trabalho, para você comprovar que houve um agravamento ou desencadeou um problema mental, é muito difícil.
É muito difícil mesmo porque a maioria dos psicólogos ou psiquiatras ou peritos ali da área, o que eles falam? Olha, é uma doença já pré-existente. A pessoa já tinha predisposição para ter esse tipo de doença. Quando na realidade não. Na realidade não tinha essa predisposição. Foi o ambiente tóxico, o ambiente nocivo que causou essa doença dessa trabalhadora. E aí nesse caso em específico, né, houve a constatação que de fato houve o agravamento dentro da empresa, né? E assim, foi uma vitória bem grande porque assim, tem alguns processos que é como... Todos os processos eu trato com cuidado, mas esse em caso específico, eu falei, não. A gente vai atrás de tudo, do possível e do impossível. Porque, de fato, a empresa tratava ela, assim, de uma maneira... Eu não posso falar com muitos detalhes, mas quando eu falo, me causa um mal-estar, uma dor, só de ouvir o que ela falava. Sim. Imagina a pessoa ali dentro daquele ambiente, todos os dias... Imagina, como que sério, não fica? É muito sério. Já que eu acho que no caso da empresa que eu tô atualmente, é como eu falei pra vocês do início, né? Antes da gente entrar até ao vivo. É uma realidade à parte. Eu tenho consciência disso. É uma realidade à parte, porque eu converso com várias amigas que contam relatos pra mim, que eu falo, cara, é sério que esse lugar existe? E existe, e conheço pessoas que estão em lugares assim. Mas no nosso caso, eu acho que a gente já vive isso e muito antes de pandemia, muito antes. Desde que eu entrei, a gente tem programa, por exemplo, tem um aplicativo que você entra, você marca consulta com psicólogo. Que legal. Convênio de saúde muito bom. No meu caso, que sou gerente, tem check-up anual, que a própria empresa te manda um e-mail para você ir lá, só preencher, escolhe uma rede referenciada para fazer exame, tipo assim, de tudo que você possa imaginar, para fazer rastreio de doenças futuras. Então, olha a importância, Cuidado, o né? cuidado e o quanto isso te retém na empresa. Sim. Então, a gente tem toda semana lá uma moça que está fazendo massagem numas salinhas. São tantos cuidados, assim, desde o café da manhã, desde a forma que coloca, dos benefícios, do suporte, dos acessos que a gente tem, que eu acho que, quando eu vejo as pessoas falando do banco, de áreas, não áreas assim, tem problema como toda empresa, tem estresse como toda empresa, tem pressão como toda empresa. Nossa, mas o ambiente aqui, né? Nossa, mas esse lugar, né? Então, esse lugar é gostoso de ir. Ninguém vai pra lá batendo o pé e reclamando. Sim, é um prazer ir. Então, eu acho que... Eu desejo que outras empresas sigam exemplos como esses, né? Eu sei que, claro, que tem investimento, tem grupos grandes, mas independente se sua empresa é pequena, grande, se você é o dono, se você é o diretor, lembre que tem um ser humano ali do outro lado, né? Que tem pessoas que precisam ser respeitadas, que precisam trabalhar de maneira coerente, mas que também precisam se sentir... acolhidas, né? Cuidadas, isso é muito importante. Exatamente. Então, esse daí, na verdade, é o salário emocional que a gente fala. Emocional. A gente comentou no episódio anterior. E é exatamente isso. Você traz o que, de fato, acontece. Então, dá para ser aplicado. Então, empresas, entendam, dá para fazer. Ainda que não seja na proporção que, por exemplo, a tua empresa oferta para os trabalhadores, mas numa proporção menor. Mas dá para fazer, dá para ser feito. E é muita gente, ser feito. E muita gente que tá assistindo vai querer saber. Sério. Vai falar, essa empresa existe? Não, é Disney? Não, é Disney. Não, agora falando sério, eu vou fazer 7 anos que eu tô lá, né, na empresa em março do ano que vem, faz 7 anos. E eu vou falar pra vocês, você falou de salário emocional, eu já participei de processos, assim, de chegar pra, assim, salários uns 30% a mais, 40%, chegar na hora do sim, assim, ai meu Deus, eu vou. Não vou. Aí eu lembro que um dos dias que eu mais, assim, o meu marido tem uma tia já falecida, tia Raquel, querida, e aí eu falei, eu vou pedir um conselho pra ela, tem quase 80 anos, né, aí eu falei, tia Raquel, tá acontecendo isso, né, e aí tem uma empresa que essa que eu amo, que eu trabalho, e tem essa empresa, e ela me ofertou isso, me ofertou aquilo, daria pra fazer isso, daria pra fazer aquilo, que era uma proposta incrível, assim. Tentadora. Não, aquelas propostas de RH, quando assim, é pra tirar a pessoa da empresa mesmo, né? E aí ela falou assim, mas o que faz o seu coração vibrar? Aí eu falei, então eu já sei a resposta. É sobre isso. Porque isso, e eu declinei a outra proposta, né? E óbvio que na hora você fica movida pelo financeiro, mas eu não me arrependi, porque eu acho que todo mundo tem sua escala de valores, e pra mim, a liderança sempre foi a número 1, então eu preciso trabalhar com líder que eu admiro. Sim. E o clima.
Porque se você tem um líder merda, o clima é uma merda. Sim. É simples assim. Então eu não trabalho qualquer um, entendeu? Eu sempre me preocupo com quem vai ser o meu líder. Sempre. Sim. E sempre. é super importante. As pessoas não levam isso em consideração. E ainda que a gente tenha uma liderança que esteja indiretamente, se ele também não estiver muito alinhado aos seus princípios, não vai dar conflito. Vai dar conflito. E aí o salário, ele se torna o pormenor. Aí você tem que gastar só de saúde mental, se cuidar, porque plano de saúde. Psiquiatra é caro, gente. Eu sei. Ô, Ters, fala hoje, pra encerrar essa nossa conversa, deixa uma mensagem para os líderes que estão te ouvindo, para os líderes que irão te ouvir, para os novos líderes, para as pessoas que lideram pessoas. Qual seria a sua mensagem principal? Eu acho que pessoas, elas precisam e merecem ser tratadas como seres humanos. Não importa qual seja a fase da vida, você está no começo, no início, e lembre-se que a gente está aqui só de passagem. E nessa passagem a gente pode escolher ser luz ou escuridão na vida das pessoas, né? Então, que quando você for lembrado por alguém, você seja lembrado por alguém que contribuiu, que agregou, e pode ter certeza que isso vai te dar muito mais alegria, muito mais satisfação do que você ser visto como aquela pessoa que tocava o terror, a pessoa mais insuportável do rolê. Não precisa, entendeu? Seja lembrado como a Jaque lembra de mim. Exatamente. Bem mal agora, né? E pra finalizar, tudo que você trouxe pra gente de fala, Ters, aqueceu o coração de verdade, pensando nos trabalhadores, pensando que existe lideranças que inspiram pessoas, e isso, como vivi muitos anos tudo isso, me faz entender que esse é o caminho, não tem outro caminho, esse é o caminho certo, e que bom que pessoas, que subordinados tenham você como liderança, e que tem outras pessoas que se inspirem em você, obrigada. E que sigam essa mesma linha de atuação. E tudo que você falou, tudo que você trouxe pra gente, me leva ao seguinte desfecho. O melhor ambiente de trabalho é aquele onde a legislação e a empatia, a humanidade caminham juntos. Sim. Eles não são caminhos distintos, eles caminham lado a lado. Quando a gente coloca o que é legal, o que a lei impõe que deve ser feito, mas com um toque de humanidade, com um toque de empatia, faz com que esse ambiente seja um ambiente agradável. Sim. E faz com que pessoas tenham as mesmas decisões como a tua, de declinar de uma proposta talvez com um salário superior, entendendo que isso daqui de fato tem valor, que algumas coisas têm preço. Exato. Era o que estava te tentando, mas você recorreu para aquilo que tinha valor. É o que toca o coração. Exatamente. Né? E isso ninguém vai poder tirar. É aquilo que te move, né? Exatamente. Ters, eu quero te agradecer. Muito obrigada por essa troca tão rica, né? Muitos anos que não nos víamos, né? A quem está com ela neste momento, só aproveitem. Valorizem. Exatamente, né? Valorizem, porque tem pessoas que a gente não esquece, né? Você, assim, eu te achei nas redes sociais do nada, eu falei, vou pedir pra seguir, e aí, né, voltamos a esse contato novamente, mas assim, eu vindo pra cá, eu lembro de, assim, tem cheiros que são seus, tem um cheiro que é seu, que eu olho até hoje e eu falo, esse cheiro é da Tercília. A Tercília já deve ter mudado os cheiros, ó. Deve ter outros, mas esse cheiro é seu. E, né, eu tão nova, tão inexperiente, você me ensinou muita coisa, né, e eu só tenho realmente a te agradecer, porque gratidão a gente tem que levar pro resto da vida, que né? linda. E o que eu tenho por você é gratidão, por você ter me ensinado muitas coisas, ter também plantado, né, algumas sementinhas lá atrás, que as sementes elas florescem, né? E que quem faz parte da sua vida neste momento, aproveite, tá? Não deixa ela escapar. Muito obrigada, Jaque, é uma honra imensa e eu espero que o podcast seja um sucesso, que muitas pessoas incríveis venham aqui, que nessa mesa tenha muita sabedoria, muito conhecimento, muita troca. E para você que está assistindo a gente, saiba que a vida é feita de altos e baixos. É assim como um eletrocardiograma, né? Ele sobe e desce, que o dia que for uma linha reta não estaremos mais aqui. Exato. Então vai ter líder difícil, vai ter empresa difícil, mas você também, querido, não é um alecrim dourado, né? Não é um alecrim. Exatamente. Né? Então sai desse lugar assim de coitado, de vítima e bora pra frente. Exatamente. Muito bem. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigada por mais um podcast.
E é sobre isso. Se você tem alguém para nos indicar, para estar nessa mesa, contribuindo com assuntos relevantes, se você tem algum tema que de alguma forma precisa ser discutido, precisa trazer esclarecimento, nós estamos abertos a receber sugestões. Nós agradecemos a participação de vocês e é isso. E aí, doutora? Pode? Pode. Tchau, gente.